Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Espacialização de Dados Meteorológicos no QGIS, EDM QGIS, aula 5. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de dar um joinha e de ativar o sininho. A aula 5 de nosso curso é intitulada Criação de um arquivo Shapefile por meio de um arquivo CSV no QGIS. Neste momento, aqui dentro do QGIS, vamos dar início aos procedimentos metodológicos necessários para a geração de arquivos vetoriais pontuais em formato SHP, Shapefile, provindos de uma base de dados CSV. Então, inicialmente, a primeira coisa que nós vamos fazer é salvar o nosso projeto. Então, nós vamos apontar para o menu Projeto, vamos clicar sobre a opção Salvar como. Posteriormente, vamos vir em nossa unidade C de nosso computador, vamos clicar sobre a unidade C, vamos dar um clique duplo sobre a nossa base de dados, que é Base de Dados EDM QGIS. Vamos selecionar o nosso último projeto, intitulado EDMS Aula 4, e vamos trocar 04 por 05. Então, vamos digitalizar 5 no lugar de 4. Posteriormente, vamos clicar sobre o botão Salvar. Neste momento, no canto superior esquerdo de nosso QGIS, na barra de título, nós temos um novo projeto intitulado EDMS Aula 5. Sendo assim, tá, o objetivo principal desta videoaula é alocar espacialmente dados pontuais, vetoriais pontuais, representativos das estações meteorológicas distribuídas sobre os 78 municípios do estado do Espírito Santo e áreas circunvizinhas, ou seja, dos estados vizinhos. Então, sendo assim, como fazer a aquisição dessa base de dados? Porque, no momento, essa base de dados está em formato XLS, ou seja, no formato do Microsoft Excel. Então, a gente vai ter que transformar uma base de dados meteorológica de 30 e 35 anos de temperatura e precipitação pluviométrica para um mapa no formato de pontos aqui dentro do QGIS. Então, nós vamos, neste momento, minimizar o nosso QGIS, vamos vir em nosso Windows Explorer. Lá no nosso Windows Explorer, nós vamos clicar sobre a unidade C do nosso Windows Explorer e vamos dar um clique duplo sobre a nossa base de dados. Base de dados EDM QGIS. Aqui dentro, nós vamos clicar dentro dessa base de dados, aqui, justamente nessa opção aqui, tipo, para que a gente possa verificar todos os nossos arquivos agrupados de acordo com a extensão. Então, sendo assim, é possível verificar que nós temos dois arquivos em formato XLS, ou seja, do Microsoft Excel, dentro da nossa base de dados. Então, nós vamos abrir os dois arquivos neste momento. Então, vamos selecionar, vamos apertar a tecla Ctrl, vamos clicar sobre o primeiro arquivo e depois vamos clicar sobre o segundo. Posteriormente, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre sobre o primeiro arquivo selecionado, que é justamente da temperatura. Tudo bem? De 30 anos. Na janelinha de menu rápido, vamos clicar sobre a opção Abrir. Neste momento, então, nós estamos abrindo este arquivo, tudo bem? Dentro do Microsoft Excel. Aqui dentro do Excel, nós estamos com os dois arquivos. Então, se eu vim aqui, ó, na parte inferior aqui do meu Excel, eu tenho os dois arquivos. Inicialmente, eu vou trabalhar com o da temperatura, que é o da esquerda. Então, o que eu estou disponibilizando aqui para vocês? Tá? Eu estou disponibilizando 14
14 estações meteorológicas bem distribuídas no interior do estado do Espírito Santo. E cada estação meteorológica essa série aqui é uma série de 30 anos de dados. Olha que interessante, é uma série meteorológica de 30 anos de dados. Eu tenho destaque aqui para a latitude, para a longitude, para a altitude e a temperatura média de cada mês, de 30 anos. Vamos imaginar aqui a estação meteorológica de Alegre, tá vendo? 26,9 graus Celsius. Esse é o comportamento médio da temperatura do ar para essa estação para o mês de janeiro aqui no município de Alegre, tudo bem? Dessa estação meteorológica. E assim por diante. Eu tenho a média também, que é o comportamento médio dos 12 meses em 30 anos. Mas como pegar esta base de dados e fazer e transformar essa base de dados, tabular, num mapa de pontos dentro do QGIS? Então, observe que esses dados estão em latitude e longitude. Observe, então, que estão em décimos de graus. Você não pode deixar essa base de dados, em hipótese alguma, no formato graus, minutos e segundo. O interessante é que você transforme seus dados para décimos de graus. Então, as estações já estão em décimos de graus. Combinado? Então, sendo assim, e você tem que colocar o valor negativo para a latitude sul, tá? E para a longitude, né? No caso aqui, a oeste. Combinado? Então você tem que colocar negativo. Tudo bem? A latitude varia de 0 a menos 90 sul e de 0 a mais 90 graus, tá bom? A norte. E a longitude de 0 a menos 180 a oeste e de 0 a mais 180 a leste. Por isso que você tem que se atentar para o sinal negativo. Outra situação importante que eu vou te chamar a atenção, eu deixei de propósito aqui a latitude, no campo latitude, tá vendo que tá aqui ó, escrito, ó, abre parênteses graus. Esse parênteses, quando eu for trabalhar com a interpolação e com a regressão linear, vai comprometer sobremaneira a nossa regressão linear múltipla, que eu vou te ensinar a fazer nas próximas videoaulas. Então você vai apagar o parênteses, combinado? E vai colocar underline graus. Vai fazer a mesma coisa para a longitude. Ó. Apaguei o parêntese e vou colocar underline graus. Combinado? A altitude também. Eu fiz isso aqui ó, de propósito. Combinado? Por quê? Porque se você não fazer essa correção desse campo, provavelmente quando eu for fazer a regressão linear múltipla, utilizando o aplicativo R dentro do QGIS. Olha que maravilha! Eu vou utilizar o aplicativo computacional de estatística R dentro do QGIS para fazer regressão linear múltipla. Você vai aprender a fazer isso nas próximas videoaulas. Combinado? Então, feito isso, o que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos salvar esta tabela. Esta tabela ela vai ter que ser salva no formato especial, senão você não vai conseguir fazer a transformação para o formato vetorial de pontos em formato shapefiles dentro do QGIS. Então nós vamos clicar sobre o menu Arquivo, vamos apontar para a opção Salvar como, vamos clicar aqui sobre essa opção Procurar, nós vamos salvar o nosso arquivo dentro da onde? Dentro de C, Base de Dados ADM QGIS, estamos aqui dentro. Só que você não vai salvar em XLS. Você vai clicar neste drop-down aqui e vai marcar esta maravilhosa opção aqui, ó. CSV separado por vírgulas. Nunca se esqueça disso. Vou repetir novamente. CSV separado por vírgulas. Combinado? Então, vamos clicar sobre o botão salvar. Então, ele salvou. Então, nessa caixa de diálogo, que ele está falando que o tipo de arquivo não suporta pastas, você pode dar OK. Combinado. Então, esta base de dados está pronta. Vamos repetir esse mesmo procedimento para precipitação pluviométrica. Combinado? Tudo bem? E você pode ter se perguntado, por que o professor Alexandre Rosa está utilizando só 14 estações meteorológicas para temperatura? Não são poucas estações? Você vai ver que não, porque eu vou fazer uma regressão linear múltipla.
Mas a precipitação, aí sim eu tenho uma rede de estações bem maior, porque eu vou fazer uma interpolação por krigagem em aulas futuras da precipitação pluviométrica. Combinado? Então vou fechar esse arquivo de temperatura. Fechei. Então, ó, ele está perguntando se eu quero salvar. Você pode salvar, não tem problema. Voltei para a chuva. Aqui na planilha da chuva, nós vamos repetir os mesmos procedimentos. Lembrando que aqui eu tenho quantas estações? Olha que coisa linda. Eu tenho um total aqui de 110, porque o primeiro campo não conta lá em cima. Então não é 111, é 110. 110 estações meteorológicas envolvendo estações de primeira classe, de segunda classe e de terceira classe, também chamados de estações de poços termopluviométricos, que são aqueles que determinam apenas a temperatura máxima, a mínima do dia e a precipitação pluviométrica. Tudo bem? Mas eu tenho uma rede de estações de 35 anos de dados coletados. Então, eu tenho uma média, o comportamento médio, tá bom? Mensal da precipitação da chuva em milímetros para cada mês. Vamos dar um exemplo aqui para essa estação aqui de Conceição da Barra, que faz lá a divisa com a Bahia. Tá vendo? Chove menos lá na divisa, tudo bem? Deficiência hídrica mais elevada. 89,94 milímetros por mês é a chuva para janeiro de 35 anos. E eu tenho um acumulado anual para essa estação, que é de 1.177,79 milímetros. Ou seja, nesta região, limites a essa estação, chove o acumulado de 1.177,79 litros de água para cada metro quadrado de solo desta região, em média. Combinado? Sendo assim, nós vamos novamente tirar o parênteses aqui que eu deixei de propósito. Então, vou apagar aqui, vou colocar underline, apaguei o parênteses do grau. Se você não se lembra como que você passa para décimos de grau, tudo bem? Basta você pegar o segundo, dividir por 60, somar com minuto, pega essa soma, divide por 60 e soma com graus. Combinado? Certo? Facinho. Então vamos tirar também um parênteses aqui da altitude, da unidade da altitude. Tudo bem? Tudo certinho, tudo como manda o figurino. Então, nós vamos agora salvar esta planilha. Então, nós vamos apontar para o menu File, que é o arquivo. Vamos clicar em Salvar Como. Vamos apontar para Procurar. Já estamos aqui dentro do nosso banco de dados, que eu acabei de salvar a outra. Então, basta você vir aqui no drop-down Tipo, procurar pela opção CSV separado por vírgulas. Vamos selecionar aqui. Vamos manter o mesmo nome do arquivo e vamos clicar sobre o botão Salvar. Novamente, ele não, nesse momento ele nem te deu aquela mensagem que ele tinha te dado antes. Então, nós vamos apenas agora fechar esta planilha. Tudo bem? Ótimo. Então, aqui agora, dentro do nosso banco de dados, no Windows Explorer, tudo bem? Se eu colocar em ordem crescente, observe que a letra S, ó, eu cliquei em nome, então vamos procurar a letra S aqui. Felizmente, olha que coisa linda. Eu tenho dois novos arquivos que nós salvamos. Série meteorológica de precipitação 35 anos.csv e série meteorológica temperatura 30 anos CSV. Fantástico! Então podemos fechar o nosso Windows Explorer. Voltando então para o QGIS, nós vamos para o ponto alto dessa videoaula. Essa videoaula ela é maravilhosa. Então, no final dessa videoaula, eu vou ter que bater aquelas famosas 3 palmas para você. Então, vamos acompanhar o professor para você ter sucesso ao final dessa videoaula. Então, o que nós vamos fazer agora? Você deve estar se perguntando, como que o professor Alexandre Rosa vai transformar uma tabela, uma planilha em formato de Microsoft Excel CSV em um mapa de ponto? Vai ser muito fácil. Então, nós vamos utilizar uma opção. Você pode utilizar esta quarta ferramenta aqui da esquerda para a direita.
intitulada adicionar uma camada de texto delimitado. Tá vendo que tem uma vírgulazinha aqui? É essa. Ou você vai clicar no menu camada, você vai clicar em adicionar camada e vai procurar por essa quarta opção aqui, ó. Adicionar camada de texto delimitado. Então eu vou vir por aqui por ser mais didático, porque o professor Alexandre está sempre, né, em prol da didática. Tudo bem? Então vou clicar aqui, adicionar camada de texto delimitado. Ótimo! Agora eu vou diminuir o tamanhozinho, porque eu estou na direita aqui, né, da tela, né? Eu estou na direita da tela aqui, no canto, né? Inferior direito, didaticamente. Vou diminuir um pouquinho o tamanho também, só para ficar tudo bonitinho, para você acompanhar em casa o vídeo aí do professor. Combinado? Então vamos lá então. Como fazer a aquisição? Então a primeira opção, você vai clicar nessa opção aqui, ó, nome do arquivo. Nessa reticência, vamos clicar aqui? Pronto, cliquei aqui. Aqui nós vamos clicar sobre a unidade C, base de dados EDM, QGIS, e vamos procurar pelo primeiro arquivo. Vamos começar com a temperatura primeiro. Então vamos selecionar a série meteorológica de temperatura CSV. Tá aqui. Vamos clicar sobre o botão abrir. Vamos deixar o nome da camada como sendo o mesmo nome do arquivo de origem. Então não precisa alterar. Combinado? E aqui eu quero te chamar a atenção. Muito importante essa codificação. Você vai me prometer que de agora em diante você vai usar sempre essa codificação quando você trazer lá do Excel. CP1252. Por quê? Porque senão, vamos dar um exemplo, estação, não tem C cedilha? Não tem? Não tem? Então o que acontece? Não tem acento? Não tem acentuação? Se você não colocar essa codificação CP1252, ele vai distorcer os seus nomes. Os seus nomes não vão vir, principalmente aqueles que têm acentuação. Tipo aqui embaixo, ó, estação. Tá vendo que tá bonitinho, ó? Ao C cedilha aqui. Combinado? E assim por diante. Então você vai marcar CP1252 aqui, ó. Então tem vários arquivos, ó, CP1252. A segunda opção aqui é o formato do arquivo. Você vai marcar essa opção, ele vai estar assim, ó, CSV. Só que você vai marcar delimitadores personalizados e você vai marcar a opção tabulação e ponto e vírgula. Porque se você não marcar, olha o que vai acontecer. Olha aqui de baixo, o que aconteceu? Estragou tudo, viu? Olha aqui na parte de baixo. E se você vir aqui marcar delimitadores personalizados, tabulação e ponto, olha que coisa linda que ficou aqui de baixo. Fantástico. Vamos para mais uma opção importante. Opções de gravação e campo. Você vai marcar essa opção aqui, ó. Separador decimal é a vírgula. Então você vai marcar essa opção aqui. E para terminarmos, é o pulo do gato. Se você errar aqui, você não vai conseguir transformar o arquivo de Excel para formato de ponto. Então você vai vir aqui em definição da geometria, nesse drop-down campo X, você vai selecionar quem? Quem que é o campo X? É justamente quem? A longitude, em graus. E quem que é seu campo Y? É a latitude, em graus. Aí você pode se perguntar, você vai ver que naquele curso introdutório do QGIS, do professor, com 45 videoaulas, eu peguei mais leve. Lá eu ensinei, eu preparei uma aula similar a essa, só que lá eu já trouxe os dados em UTM. E você deve estar aí se perguntando, como que o professor vai conseguir transformar esses dados que estão em Latilong para UTM? Daqui a pouco eu vou te mostrar o pulo do gato, que é a tecnologia chamada On the Fly. On the Fly, que nós vamos conseguir, mesmo tendo estes dados em Latilong, tudo bem? Fazer com que eles sejam transformados em metro, em UTM, em sigas 2000. Vai ficar lindo demais. Então você vai clicar neste drop-down Geometria, SRC, você tem que afirmar qual é a origem do seu dado Latilong. É justamente o Datum Internacional WGS 84, que é o 4326. Então você vai clicar aqui, ó, sobre esse globinho aqui e vai procurar aqui, ó, vai digitar 4326,
que ele já vai aparecer aqui, ele aqui, ó. Tá vendo? WGS 84 é o dado internacional, é o principal, tudo bem? Aí você vai dar OK aqui. Aí ele vai vir para cá, ó, 4326 em latilong. Mas eu vou transformar para sigas 2000 em metro. Você vai ver daqui a pouco. E, posteriormente, basta você observar aqui na parte de baixo que está tudo muito bonito. Sendo assim, basta a gente clicar sobre o botão adicionar. Então, vamos clicar sobre o botão adicionar. Adicionamos. Vamos clicar agora sobre o botão Plus. Olha que coisa linda, professor! Que maravilha! Observe que aquelas 14 estações meteorológicas realmente foram distribuídas sobre o estado do Espírito Santo. Se você for fazer uma regressão linear múltipla, igual eu vou te ensinar nas próximas videoaulas, estas estações elas têm que estar bem distribuídas sobre a área de estudo. Elas não podem estar alocadas só no norte. Combinado? Então, observe que o professor foi cuidadoso. Eu selecionei estações bem distribuídas sobre o estado. Se acabar a energia neste momento, você perde esses pontos. Porque no momento, tá, tudo bem? Eles estão apenas assim, como se fosse na forma virtual. Nós teremos que transformá-los efetivamente em arquivo SHP. E é agora que vai vir o pulo do gato. Por quê? Porque mesmo eles estando sob o estado do Espírito Santo, essas estações, você tem que saber que elas estão em latilong. Enquanto que as camadas que estão atrás dela, que é o modelo digital de elevação, os 78 municípios do estado e as áreas inapropriadas, elas estão em UTM. Então, quando eu for exportar agora esta camada para transformá-la em SHP, basta eu selecionar o sistema, o SRC do SIGAS 2000, tudo bem? 24S, combinado? Que ao mesmo tempo você vai fazer duas funções, vai executar duas funções ao mesmo tempo. Transformar seu arquivo para shape e também aproveitar e já transformar de um sistema para outro, que é o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos clicar com o botão direito sobre Série Meteorológicas 30 anos. Na janela de menu rápido, vamos apontar para exportar e vamos clicar sobre a opção Salvar feições como. Ótimo. Nesta caixa aqui, agora é o pulo do gato. Tá vendo o formato SHP? Vamos deixar. Nome do arquivo, você vai clicar nesta reticência, vai apontar para C, base de dados EDM QGIS, e vai dar um nome para o seu verdadeiro arquivo shapefile. Você vai chamar de temp com T maiúsculo, underline ES de Espírito Santo. Olha lá, ó, SHP. Então vamos clicar sobre o botão salvar. Pronto. E aqui, não se esqueça, senão você vai errar tudo. Tá vendo que ele está assumindo um SRC do latilong? Só que aqui você vai trocar, meu amigo. Então você vai trocar de WGS 84, que é latilong, para quem? Para o nosso sistema que já está aqui, ó, que é o 31984, que é o que nós deixamos prontos na nossa última videoaula, que é o SIGAS 2000. Caso você também não tenha ele aqui, basta você clicar no globinho e digitar 31984. Aqui ele aqui, ó, SIGAS 2000. Ótimo, não é? Olha lá, observe que ele mostrou aqui, ó, justamente o UTM. Tá vendo aqui, ó, de vermelhinho aqui, ó, na tela? Então vamos dar OK. Ótimo, então você está transformando. Você vai assumir todas as demais funções como padrão e agora basta você clicar sobre o botão OK. Fantástico, professor! Agora sim, se eu clicar no disquetezinho, ó, pode acabar a energia. Por quê? Porque neste momento você conseguiu efetivamente gerar um arquivo vetorial pontual em formato SHP da sua série meteorológica de temperatura, que é a medida de energia do sistema, ou a medida do nível de agitação térmica das partículas inerentes ao meio. Então, medida de energia do sistema, temperatura, que pode ser dada em graus Celsius,
que varia de 0 a 100, graus Fahrenheit de 32 a 212 e Kelvin de 213 a 313. Você lembra disso? Tem que estudar, tem que entender o comportamento das escalas termométricas. Tudo bem? Vamos clicar agora sobre esse arquivo que não me interessa, que é virtual, série meteorológica de temperatura. Vamos clicar com o botão direito sobre ele e na janelinha de menu rápido, vamos remover a camada. Então, para encerrarmos essa videoaula, basta a gente repetir estes procedimentos metodológicos para a precipitação pluviométrica. Então, vou fazer bem mais rapidinho, que vai ser a chuva. Tudo bem? Vamos trazer a chuva também? Então, vamos repetir tudinho. Vamos ver se você aprendeu mesmo. Então, a primeira coisa, agora eu vou até vir por aqui, ó. Você pode clicar, ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser por aqui também, ó. Adicionar camada de texto delimitada. Vou vir por aqui, cliquei. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos clicar sobre a reticência aqui, nome do arquivo. Vamos agora selecionar série meteorológica precipitação 35 anos CSV. Parabéns! Então vamos clicar sobre o botão abrir. Fantástico! Vamos assumir este mesmo nome. Já está o CP 1252, já está a tabulação ponto e vírgula, tá vendo? Já está aqui separador decimal e a vírgula. E aqui não, aqui você tem que marcar, ó, qual vai ser o seu campo. O campo vai ser quem? X, long, campo Y, lat, não é isso? E qual que vai ser sua geometria? SRC, é o latilong, WGS 84. Fantástico! Olha que está tudo certinho aqui na parte de baixo, para 103 estações. Olha que coisa linda. Então vamos clicar sobre o botão adicionar aqui agora. Vamos ver o resultado? Vamos fechar então, clicar sobre o botão close. Nossa, professor, que maravilha! 103 estações meteorológicas distribuídas dentro do estado do Espírito Santo, nos seus 78 municípios, e algumas em Minas Gerais, na Bahia e Rio de Janeiro. Aí você pode perguntar para o professor Alexandre Rosa, por que tem algumas estações fora do estado? Este vai ser o pulo do gato nas próximas videoaulas. Se a gente for fazer uma interpolação por krigagem, que eu vou te ensinar nas próximas videoaulas, obrigatoriamente é interessante, é sempre recomendável que você tenha estações fora da sua área de estudo para contribuir durante o processo de interpolação. Combinado? Não se esqueça dessa técnica. Combinado? Mas isso vai ser nas próximas videoaulas. Então, o que nós vamos fazer? Apesar de você estar vendo as estações aí, elas estão na forma virtual. Então, nós vamos ter que convertê-la agora para o formato SHP. Vamos clicar com o botão direito sobre série meteorológicas precipitação. Na janela de menu rápido, vamos apontar para exportar. Vamos clicar em salvar feições como. Agora, vamos marcar shapefile, que já está aqui. Nome do arquivo, vamos clicar nessa reticência. Qual vai ser o nomezinho que você vai dar? Já está dentro da pasta. Você vai escrever prece, com P maiúsculo, prece, underline ES. Nome curtinho, em formato SHP, Precipitação Espírito Santo. Vamos clicar sobre o botão salvar. Fantástico! Olha o pulo do gato aqui. Qual é o seu SRC que você vai transformar? Não pode deixar latilong. Então você vai clicar aqui nesse drop-down e vai marcar siglas 2000, UTM, zona 24 para passar para metro. Combinado? Vamos deixar ativada todas as demais funções como padrão e vamos clicar sobre o botão OK. Fantástico, professor! Tudo ocorreu com sucesso. Tanto é que podemos remover esta série meteorológica de precipitação virtual. Vamos clicar com o botão direito sobre ela e na janela de menu rápido vamos clicar sobre a opção remover camada. Ok, vamos clicar sobre o botão OK. Fantástico! Agora nós vamos apenas, para encerrarmos a nossa videoaula, trocar a coloração da simbologia da temperatura. Vamos clicar na temperatura primeiro? Vamos dar um clique duplo sobre ela, temp, ES. Vamos apontar para a simbologia
E aqui vamos marcar essa opção que marcador simples. Pode deixar esta bolinha aqui mesmo, não tem problema, tudo bem? Vamos deixar estas estações, tudo bem? A cor do preenchimento, vamos colocar pretinho, tudo bem? Pode colocar preto aqui. Então ficou a cor do traço e do preenchimento preto. Ótimo, só você dar OK. Então, as estações de temperatura, elas estão pretinhas, combinado? E a precipitação, tudo bem? Vamos dar um clique duplo sobre a precipitação. Vamos dar um clique duplo sobre a precipitação. E agora vamos clicar em marcador simples de novo aqui. Só que agora nós vamos colocar a precipitação com que cor? Um azulzinho. Pode ser um azulzinho, tá bom? Não tem problema. Qualquer tom de azul aqui, puxa para cá, ó. Que coisa linda. Então coloquei o quê? O preenchimento azul. E pode deixar a cor do traço de preto. Então vamos dar OK. Fantástico. Então a nossa precipitação ficou azul, porque tem a ver com a água. E se eu desmarcar a precipitação, olha quem está atrás? A temperatura. Como são estações que estão na mesma localização, quando eu marcar a precipitação, você não vai ver a temperatura. Por quê? Porque é uma mesma estação. Então, antes de terminarmos também, eu tenho uma pergunta. Você deve estar querendo fazer uma pergunta para mim, né? Então eu vou tentar te ajudar didaticamente. Professor Alexandre Rosa, me apresenta agora aquele mesmo banco de dados que o senhor me mostrou no Excel. Será que, além de você ter transformado em ponto, o senhor trouxe também a base de dados? Eu te afirmo que sim. Então vamos clicar com o botão direito sobre precipitação, PreCS, e na janela de menu rápido vamos clicar em abrir tabela de atributos. Olha que coisa maravilhosa, professor! Toda a base de dados de 35 anos de chuva, tudo bem? De 110 estações, olha que coisa linda, estão aqui apresentados nesse momento. Fantástico! E da temperatura, vamos ver? A mesma coisa, botão direito sobre Temp ES, na janelinha de menu rápido, vamos clicar em abrir tabela de atributo. Olha que coisa linda também! Viu? Viu aonde você está chegando com o professor? Que coisa linda, né? Então vamos fechar. Então, vamos clicar sobre o disquetezinho, que é a terceira ferramenta da esquerda para a direita. E como eu não poderia... Que aula, professor! Como que eu estou aprendendo com o senhor? Que aula é essa? E eu te afirmo que você vai aprender muito mais neste curso de espacialização de dados meteorológicos, que já é um nível mais avançado. Então, como eu não poderia deixar de passar nessa videoaula, eu vou, com muito carinho, bater aquelas famosas 3 palmas para você. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E eu quero te parabenizar por você efetivamente estar estimulando suas habilidades e competências parâmetro MEC de ensino. Você realmente está se tornando um excelente pesquisador, um excelente aluno, profissional do ramo das geotecnologias, ciência dos meios aplicada aos dados espaciais. Parabéns! E caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal Mundo da Geomática, se inscreva em nosso canal Mundo da Geomática, venha fazer parte da amada família Mundo da Geomática, que já tem milhares de inscritos e seguidores, certo? E sendo assim, com muito carinho, o professor Alexandre Rosa lhe aguarda na próxima videoaula de nosso curso. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço pela interpretação da aula, mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal Mundo da Geomática, de dar um joinha e de ativar o sininho. E lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Espacialização de Dados Meteorológicos no QGIS.